From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós estamos mais uma vez juntos na programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E eu convido a você a pegar a sua Bíblia agora, pegar o seu caderno de anotações e juntos meditarmos num trecho da palavra. Nós estamos meditando no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1, é aonde nós estamos fazendo a nossa meditação. Lembrando que isso aqui não é um estudo expositivo, profundo da carta de Paulo aos Romanos, nem pretendemos fazer isso, mas apenas ler pequenas porções e meditarmos juntos e sermos abençoados por Deus, como temos sido abençoados. Vamos ler então Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, aonde nós vamos meditar. Eu quero ler todo esse trecho hoje com vocês, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, porque esse texto, por si só, onde nós vamos ler agora, ele já diz muitas coisas, irmãos. Só esse texto, ele já é uma grande advertência para cada um de nós. A gente viu na última programação que o apóstolo Paulo, ele não se envergonhou do evangelho em uma época desafiadora, em uma época onde a civilização também estava pervertida e não queria saber nada de Deus. Depois você escute a programação de ontem para que você possa então entender melhor. Nós também devemos hoje nos apegar à mensagem. O evangelho é a mensagem ao poder de Deus, é a salvação, é a justiça de Deus para todos os que creem. Agora, não importa o contexto cultural ou as dificuldades que nós vamos enfrentar. O Evangelho de Deus, ele permanece inabalável. Deus não negocia o Evangelho. Deus não negocia a sua palavra, de maneira alguma. E assim como Paulo, nós não vamos nos envergonhar da mensagem de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós vamos compartilhar com ousadia. Nós vivemos pela fé, confiando na justiça de Deus revelada para o tempo presente. E é essa justiça revelada que nos prepara para sermos testemunhas fiéis do poder da operação da salvação de Jesus Cristo nas nossas almas. Ser salvo é a coisa mais importante que o homem deveria buscar, não suas riquezas, mas sim a salvação. Vamos ler então? Romanos, capítulo 1, do verso 18 até ao verso 32, prestando bastante atenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, e por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível
por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídios, discórdias, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Que o Senhor possa acrescentar bênçãos à leitura de sua palavra. Como eu disse, apenas esta leitura é o suficiente já para esclarecer o que nós vamos meditar nesta manhã. E eu espero que Deus possa abrir o seu entendimento espiritual, porque nós vamos ver esta visão da queda da humanidade, de sua posição elevada diante de Deus. Irmãos, aqui do capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 32, nós vamos ver a humanidade caindo. Se nós voltarmos em Gênesis, nós vamos ver que Deus fez o homem com um propósito maravilhoso para adorar a Ele, para cuidar das coisas que Ele colocou. O profeta de Deus para esta era, William Marham Branham, ele nos diz que Adão era um pequeno Deus, aqui na terra, sim, um pequeno Deus. Ele tinha poder sobre a natureza, poder sobre os bichos, tudo vivia em harmonia. A natureza estava em harmonia com o homem estava em harmonia com a natureza. Deus colocou a humanidade representada ali por Adão, depois por Eva, numa posição elevada diante de Deus, numa posição alta. Porém, entrando o pecado, o que é o pecado? É a incredulidade. Quando a incredulidade entrou, o que ela fez? Ela distorceu isso e a humanidade caiu então desta posição tão elevada para essa baixeza que nós acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Isso nos leva à necessidade que o homem tem de adoração. Sabia que o homem tem necessidade de adoração? O ser humano possui uma necessidade inata, isto é, dele próprio. Ele já nasce com isso, com uma necessidade de adoração. Ela é uma parte fundamental do nosso ser, de querer adorar. Agora, todo mundo tem um coração faminto, você já nasce com isso, por isso que é inata. Você já nasce com isso, todo mundo tem um coração faminto. Mas a maneira que escolhemos, presta atenção, todo mundo tem uma fome. Todo mundo nasce com um coração faminto. Mas a maneira que escolhemos alimentar o nosso coração é o que importa. Na mensagem sede, o profeta de Deus para esta era, ele diz, o homem tem uma sede. Ele cita o Salmo, a minha alma tem sede do Deus vivo. A alma do homem tem uma sede. E o que vai determinar o tipo de pessoa que nós vamos nos tornar é o tipo de alimento que nós estamos colocando nos nossos corações. Se não adoramos o Deus verdadeiro,
estamos inclinados a criar deuses falsos, a idolatria, a colocar outras coisas e chamar de Deus? Ao longo da história, irmãos, nós vemos a humanidade trocando a glória do Deus verdadeiro por ídolos de sua própria criação. Nós acabamos de meditar no livro de Êxodo. Se você pegar Êxodo capítulo 32, depois você pode ouvir, está aí na nossa playlist, no nosso podcast. Você pode olhar isso. E foi a mesma coisa que Israel fez. Quando Moisés subiu ali no Monte Sinai para pegar as primeiras tábuas da lei, eles fizeram um bezerro de ouro, eles trocaram a glória de Deus por um bezerro de ouro. E ao longo de toda a história da humanidade, nós vemos isso. Agora, o primeiro falso Deus foi o homem. O homem caído. O Paulo nos lembra nesse trecho que o primeiro ídolo que a humanidade criou foi ela mesma, cumprindo o propósito maligno de Satanás desde o começo. O homem egoísta, o homem voltando para si mesmo, o homem querendo ser o centro da coisa, pois ele podia conhecer, ele sabia dos atributos de Deus, mas eles não reconheceram como Deus. Eles podiam ver Deus através da criação, através de tudo, mas eles trocaram esta glória de Deus. Então, a coisa já começa pelo homem. Em vez de sermos feitos à imagem de Deus, a gente foi feito à imagem de Deus. Tentamos criar deuses à nossa própria imagem, rebaixando-os ao ponto de adorar criaturas e coisas criadas, irmãos. Pense nisso nesta hora. Nós somos feitos à imagem do nosso Deus. Toda a nossa adoração, todo o nosso ser deveria ser voltado para Deus. Mas as pessoas criam para si deuses e nisso elas se rebaixam. Sai da altura que Deus quer que nós estejamos para a baixeza aqui nesta terra. Aí, em busca de exaltar a si mesmo, ele acaba por adorar ídolos que não podem satisfazer as necessidades espirituais. Ídolos. E esses ídolos não é só feito por mãos, não. Ídolos que os próprios homens criam. Ídolos mesmo, de músicas, de novelas, de influenciadores. Quantos ídolos a pessoa não tem? Ele é meu ídolo, ele é o meu ídolo. Oh, irmãos, o nosso ídolo, o nosso Deus é maior que qualquer ídolo. Ele é o nosso Criador. E nessa condição espiritual que Paulo está nos mostrando aqui, que nenhum ídolo, nada que você coloca na frente de Deus pode satisfazer a sua necessidade espiritual. Por isso que muitos vão e cantam hino e vão em igrejas e vai e está sempre vazio. Porque o que está comendo não está alimentando. O que está comendo não está fazendo efeito. E aí caímos na idolatria e na imoralidade. Sim, isso mesmo. Essa condição nos leva a isso. Versículo 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então existe. Vamos parar aqui. Versículo 25 de Romanos capítulo 1. Preste bastante atenção. Eles trocaram. Se houve uma troca, trocaram o quê? Vamos comer bem devagar. O que eles trocaram? A verdade de Deus pela mentira. Então tem uma verdade de Deus. É isso que nós estamos proclamando aqui através desta programação. Que tem uma verdade de Deus, é o verso 25. E eles trocaram esta verdade de Deus pela mentira. Adorando e servindo a criatura, que aí você pode fazer vários pensamentos sobre o que são essas criaturas ou pessoas em lugar do Criador. E aí vem a consequência, por isso que Deus lançou eles para as paixões. E aí vem a idolatria e a imoralidade. Porque a idolatria, frequentemente, ela vai levar à imoralidade. Não vai satisfazer as necessidades espirituais, vai levar à imoralidade. Pois ao fazer de si mesmo um Deus, irmãos, o homem sente-se livre para seguir seus próprios desejos, sem temor. Eu sou um Deus, eu tomo conta da minha vida, eu tenho tudo, eu sou o centro da atenção, tudo sai de mim. Se eu sou um Deus, então eu sou livre para fazer
tudo que eu quero, todos os meus desejos, não tem ninguém superior a mim. Eu sou o centro das atenções, eu sou o centro da vida, eu sou o centro de tudo. Meu orgulho, minha profissão, minhas conquistas, eu. Então ele pode seguir seus próprios desejos sem temor. Mas isso terá consequência. A mentira é a ideia de que o ser humano é seu próprio Deus, o que leva à adoração de si mesmo ao invés do Criador. Olha como que o diabo ele engana. Olha como que ele vai lá e cria um engodo. Ele vai lá e perverte a coisa mesmo. Qual que é a mentira? É a ideia de que o ser humano é seu próprio Deus. E que ele quer trazer adoração para si mesmo, uma adoração intelectual, uma religião de cabeça, uma religião apenas de estudo, de sabedoria humana, que não vale nada também. E aí depois Paulo destaca a homossexualidade como exemplo do pecado desenfreado, que está até hoje. A homossexualidade ela é condenada nas Escrituras, refletindo a distorção do plano original de Deus para a sexualidade. A humanidade, ao rejeitar a verdade de Deus e buscar sua própria adoração, muitas vezes acaba se entregando a pecados que são contrários à natureza divina. Quando você sai da mensagem original, da palavra original, Deus te entrega pecados contrários à natureza divina. E qual é a consequência disso? Que Deus os entregou aos desejos pecaminosos, permitindo que eles escolhessem as consequências das suas próprias escolhas. Isso não implica necessariamente uma punição direta de Deus, mas sim na permissão para que as pessoas vivam segundo seus próprios desejos, o que é por si mesmo desastroso. A pior coisa que Deus pode fazer é deixar a pessoa viver sua própria vida. É deixar a pessoa... Guarda isso. Eu sei que a nossa programação vai estender um pouquinho mais hoje. Mas você será abençoado. Lembre-se disso. A pior coisa que pode acontecer é quando Deus abre mão de você. Quando Deus deixa você... Você quer ser seu próprio Deus? Seja então. Como isso é terrível, mas nós não queremos. Nós queremos ser escravos de Jesus Cristo, nós queremos ser escravos da palavra e que Deus possa nos ajudar a nos firmar mais e mais na sua palavra, porque o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe e Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Here